Boa tarde a todos, já quase boa noite. Tá perto de boa noite. Mais injustamente, eu fui muito elogiado aqui várias vezes. Então eu lamento, ao encerrar aqui os debates, vai ter debate depois, mas a última palestra será minha, de desapontá-lo. Eu não sou aquela pessoa que foi tão elogiada, não sou. Eu sou, o que eu tenho de qualidade, que eu acho que é qualidade, eu tenho um desconfiômetro, eu tenho noção do que eu não sei. E quando você tem noção do que não sabe, você tem até possibilidade de crescer um pouco mais. Isso vale para qualquer lugar, desde para a educação, né? Já se falava algum tempo atrás sobre educação, que educar não é uma operação bancária. Eu sei e deposito na cabeça do Douglas coisa que ele não sabe. Ele vai administrar com juros. Operação educacional não é isso. Então, depois que você da CUT falou, depois que você falou da Força Sindical, eu não poderia intermediar esse debate por falta de conhecimento prático. Então, se eu tivesse que intermediar, eu faria uma intermediação mineira. Eu estou francamente a favor dele e não sou contra você. Porque aí... e depois vamos apurar quem é que tem razão. Mas eu queria colocar um outro ângulo do debate que não foi colocado. Vejam, a nossa história não é igual à história dos outros. O trabalho no Brasil nunca dignificou ninguém no passado. No século XVI, no século XVII, no século XVIII e no final, até o século XIX, até 1888, o trabalho era feito por escravos. E o que era um escravo? O escravo era uma peça. Você pode comprar, pode vender, pode emprestar, pode até matar. E quem trabalhava não tinha dignidade. Logo, o trabalho não dignificava. Como o Brasil é muito grande, eu conheço grande parte do Brasil, como o Brasil é muito grande, a abolição de 1888 só deve ter ficado sabendo por todos uns 20 anos depois. A minha cidade, em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, eu me formei em Direito, as minhas datas são antigas. Em 1960, 61 fui para a minha terra, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, o Jornal do Rio chegava 2 dias depois, que vinha de trem. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então, quantas pessoas morreram na escravidão sem saber que a escravidão tinha acabado? A população brasileira, até o início da década de 30, a população estava basicamente no meio rural. Se o isolamento do meio rural hoje ainda é grande, imagina-se naquele tempo. Eu perdi a hora que eu comecei a falar. Bom, 17h20, mais uns 10 minutos. Bom, eu perco assim, eu perdi o tempo. Eu tenho que voltar aqui. Se naquele tempo, se hoje o meio rural é muito isolado, imagina naquele tempo. Analfabeto, não tinha jornal e o trabalho não valia nada. O trabalho não dignificava. A ideia de... Eu concordo que... Eu vou esperar que vocês saibam para criticar o que você falou. Tá bom. O voo do Jurune agora já está atrasado. Tá bom. Jurune, obrigado. Muito obrigado. Mas imagina que quando veio a Revolução, até a Revolução de 30, teve lei trabalhista do Brasil, uma meia dúzia, se for isso tudo. Quantas foram cumpridas? Nenhuma delas. Então, é a partir da Revolução de 30 que começam algumas coisas do Brasil. Foi criado o Ministério do Trabalho, com o Ministério do Trabalho as leis trabalhistas começam a surgir, começa uma pressão para que as empresas cumpram a legislação trabalhista, e a legislação trabalhista foi sendo feita. E, nesse momento, eu abro um pequeno parêntese para fazer uma homenagem ao ministro Arnaldo Susequinde, que participou disso tudo e morreu há mais ou menos 15 dias atrás, no Rio de Janeiro. Bom, então, a nossa história do direito do trabalho, que começou em 30, tem 82 anos. 30, 70 mais 12. É muito recente. Então, eu vou ler aqui, é coisa muito pequenininha. Ainda tínhamos outra coisa, da qual nós temos nos livrado aos poucos, que é o complexo de inferioridade racial.
Nós achamos que fomos colonizados por portugueses, pelos negros da África, que isso não foi favorável para a nossa cultura. Eu estava com a Ângela, que está aqui na minha frente, uma vez eu fui ao Marrocos, estava no Marrocos, fui até Marrakech, não fui para lá de Marrakech, porque o dinheiro deu até Marrakech. E nós fomos jantar um dia em Marrakech com um grupo de alemãs, não, de suíças de língua, né, do lado alemão. Uma delas falava português, porque ela era casada com português, e ela era formada em Direito, trabalhava na fronteira. Então, conversamos muito sobre o Brasil, eles não sabiam nada do Brasil, não sabia de onde é que era, não sabia que tinha uma cultura alemã no Brasil importante, não sabia nada. E falamos sobre a legislação trabalhista brasileira, falamos de tudo. Aí, no final de mais de uma hora de conversa, a intérprete, né, que era também de cultura alemã, ela falou comigo: as minhas amigas querem te perguntar uma coisa, mas eu estou com vergonha. Eu vou perguntar, você vai ficar com raiva. Eu falei: não é possível ficar com raiva. Eu fui advogado criminal, eu xingo, você responde do mesmo tom. Ninguém nunca brigou. Vou brigar aqui nessa terra aqui. As minhas amigas estão achando que você tem uma boa cultura e querem saber qual é que é a sua origem racial. Veja que eles são atrevidos também. Falei: a minha origem racial vem de 2 troncos. O primeiro é negro da África e o segundo é dos índios. De europeu, nada. Não tem essa radicalidade, não, mas eles ficaram sem graça e eu fiquei satisfeitíssimo, né, porque eu consegui bater o fixo dela. Bom, mas veja, mas vou falar agora outra coisa aqui. Quando a crítica vem do estrangeiro, você tolera mais. Mas e quando ela é nacional? Em 1897, Joaquim Murtinho, no famoso relatório do Ministério da Indústria, do qual ele foi ministro mais tarde, disse o seguinte: há um grande movimento para industrializar o Brasil. O Brasil falava que tinha uma vocação agrícola. Como é que nós vamos industrializar o Brasil? Aí ele explica: não podemos, como muitos aspiram, tomar os Estados Unidos da América do Norte como tipo para o nosso desenvolvimento industrial, porque não temos as aptidões superiores de sua raça, força que representa o papel principal no progresso industrial desse grande povo. Isso dito por um grande político brasileiro, no final do século XIX. Então, realmente, a Revolução de 30 foi uma revolução mesmo, porque começou a industrializar o Brasil, fez uma reforma do ensino para melhorar as condições do ensino. E como é que foi? E qual foi a reação da classe empresarial? Vou ler aqui 2 textos. Um da Fiesp, Otávio Pupo Nogueira, sobre férias. Aí veja o preconceito. Estou falando lá de trás. As raízes da escravidão ainda estão fincadas no nosso relacionamento diário. Então, ele diz o seguinte: que fará um trabalhador braçal durante 15 dias de ócio? Ele não tem o culto do lar, como ocorre nos países de climas inóspitos e padrão de vida elevado. O lar não pode prendê-lo e ele procurará matar as suas longas horas de inação nas ruas. A rua provoca com frequência o desabrochar de vícios latentes e não vamos insistir nos perigos que ela representa para o trabalhador inativo, inculto, presa fácil dos instintos subalternos que sempre dormem na alma humana, mas que o trabalho jamais desperta. Tem que estar trabalhando. Se para de trabalhar... Isso, 1930, Fiesp. Bom, há um outro texto da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que condenou em 1930 a lei que limitava o trabalho do menor, sob o argumento preconceituoso de que a tal lei seria absurda e criminosa, pois os menores precisam de tutela, mas não essa tutela da vadiagem, da criminalidade, que essa lei faz, retirando os menores do trabalho para fazê-los perambular pelas ruas. Esse preconceito está até hoje no Estatuto da Criança e Adolescente. Temos que acabar com esse estatuto, porque ele é que provoca tanto crime. Ele já foi aplicado? Algum dia? Pega-se uma criança onde cabe 10 pessoas, pega um adolescente, onde cabe 10 adolescentes, tem 30 e coloca mais um lá dentro. Ele só tem uma chance, ou morre ou sai pior do que ele entrou. Isso não é do ECAD. Ou seja, esse preconceito vem de longe. O preconceito contra o trabalho é tão grande que ninguém quer saber. Vejam, o trabalho manual. Eu nunca trabalhei em fábrica. Eu tinha uma advocacia lá na minha cidade, uma fábrica de cimento, e por isso que eu vou falar uma coisa que você sabe melhor do que eu.
O pessoal que trabalhava no escritório, sem sujar as mãos, era mais qualificado. Não tanto pelo dinheiro, mas ele não era um trabalhador qualquer. Ele não sujava as mãos, ele não suava. Isso melhorou? Ou eu estou pensando numa coisa que não existe mais? Porque existia um certo preconceito com o trabalho manual. Está acumulada a Mega Sena de novo. Eu nunca julguei com medo de ganhar. Porque se eu ganhar na Mega Sena, eu perco os amigos. Você me telefona, vamos lá em Curitiba. Está querendo alguma coisa. Isso não pode. Bom, aí a televisão vai entrevistar na rua, geralmente a pessoa com a aparência mais simples. Se você ganhar, o que você vai fazer? Se eu ganhar, eu vou comprar uma casinha, vou comprar um carrinho, ajudar meus filhos e não quero mais trabalhar. O trabalho não dignifica. Não dignifica. Eu já estou aposentado há 5 anos e meio e estou trabalhando por recomendação do senador Josafá Marinho. Falou, quando aposentar, não pare de trabalhar e cochile depois do almoço, porque senão você vai ficar velho depressa e todo cheio de mania. Mania eu já sempre poderia agravar essas manias com o tempo. Pois bem, esse ângulo do debate histórico e sociológico tem que ser colocado nas discussões do sindicato, que não pode fazer abstração dessa nossa história. Posso dizer para vocês que o que foi dito aqui, que você disse, que foi dito aqui pelo Juruna também, da negociação coletiva, que é a negociação com os empregadores, e que depois a justiça anula uma cláusula ou outra, que os mesmos empregados isoladamente vão à justiça e ganham atrapalhando aquilo tudo. Eu estou vindo de Belo Horizonte, onde participei de um encontro de pessoal de RH, só de empresários, só de empresas. E a conversa foi a mesma. É preciso que nós conversemos. A justiça não pode ficar fazendo isso porque desestabiliza, desestimula a negociação. Mas isso não vai resolver por lei. Você tem que partir do pressuposto que você tem que pensar no que está acontecendo, o que foi feito, o que deve ser feito. Eu vou falar assim, um pouco da minha experiência de direito coletivo, que foi só em dissídio coletivo, só. No TST, eu participei de 2 dissídios coletivos históricos, um da CUT e outro da Força Sindical, aquele da ultratividade de cláusula de norma coletiva, que o Feijó ficou me esperando para me cumprimentar pelo que tinha acontecido. E o pessoal da Força, que era, no caso era o Rosella, que foi lá conversar comigo também. E eu acho, Douglas, que está na ativa, e muito ativo, no sentido lato, eu acho que o juiz, eu fui juiz de 1974 até 2007. Comecei como juiz substituto e cheguei até corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O juiz também tem que... Esse preconceito que tem contra o trabalho, vocês sabem disso, existe na Justiça do Trabalho. E de maneira muito forte. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, depois vou falar de um outro exemplo meu aqui. O primeiro, a substituição processual. O Supremo já tinha falado mais de uma vez que era possível. O TSE custou a mudar a posição dele. Demorou muito a mudar. E depois, com relação ao poder normativo, que o poder normativo não pode ser extinto de uma hora para outra, se não tiver uma prática da negociação. O TSE praticamente extinguiu o dissídio coletivo com a instrução normativa número 4, ao tempo do ministro depois do Pazianotto. O que aconteceu com a instrução normativa? A sessão de dissídio coletivo, ela começava às 13 horas e terminava às 12h50. Extinguia tudo. Se vocês têm experiência nessa área, extinguia tudo. Nada ia para frente. Acabar com esse preconceito é possível. Nós tivemos lá no TSE há pouco tempo uma palestra do Márcio Pockmann, que é um especialista na área da sociologia, e mostrando o enfoque que nós temos que pensar o Brasil do ponto de vista brasileiro, que foi dito aqui pela Zilmara. O Brasil é uma perspectiva brasileira. O que nós não temos sabido fazer. A gente fica, por exemplo, tem um escritor gaúcho chamado Viana Muggi, que ele fala o seguinte: o português entrou no Brasil de costas, com os olhos voltados para a Europa. Nunca tivemos olhos para o Brasil. Não mudamos tanto.
A Embaixada da Espanha, lá em Brasília, é muito próxima do TST. E nós fomos à Embaixada da Espanha muitas vezes e ficamos encantados com as reformas trabalhistas. Como é que a Espanha melhorou o desenvolvimento e tudo. E agora? O que sobrou da Espanha? Torada. Porque estão tirando dinheiro de viúva para sustentar banco. Então, nós temos que pensar na nossa realidade e criticar a nossa realidade. Então, eu ia falar de outra coisa. Uma certa humildade faz bem para a saúde e faz bem para o trabalho da gente. Eu fui relator de um dissídio coletivo no TST de navegadores de águas profundas. Na minha terra, a água mais profunda era da banheira da casa dos meus pais, que chegava mais ou menos na água até pouco abaixo do joelho. Como é que eu vou decidir uma matéria dessa? Leia a lei. Veja a doutrina, mas não tem noção do que está acontecendo. Aí, convoquei. Perguntei se as partes queriam vir conversar comigo. Então, foram conversar comigo. Para conversar comigo, não podia ser de paletó de gravata. Tinha que ser, eu também tirava o paletó e gravata, porque se eu chamo de Vossa Excelência, acabou o acordo. Você estabeleceu uma barreira. Então, ficaram lá. Eles me explicaram, juntos, empregados e empregadores, juntos. No final, me deu para eu entender alguma coisa, não tudo. Então, eu consegui fazer um acordo mineiro de que os dois não gostaram, mas os dois ficaram muito satisfeitos. É possível. É possível. É possível. Ficaram satisfeitos, foram lá me despedir de mim e cumprimentar. Dissídio coletivo de jornalista. Ficamos 4 meses discutindo no meu gabinete. Brigaram no meu gabinete. A presidente do sindicato de jornalistas quase que bateu no outro lado. E eu não interferi em nada. Porque todo mundo sabe que depois que a pessoa xinga bastante, ela calma. É o que acontecia. Amor, bateu o papo, conversou. Ao final de 4... Não é 4 meses todo dia, não. Eles marcavam o dia. Vai ser amanhã às 9 da manhã. Então, assim foi. Fizemos o acordo. E, logo em seguida, eu entrei numa lista para o TST e o primeiro apoio que me foi dado, sem eu pedir, foi dos 2 sindicatos, de empregado e empregador. Então, do ponto de vista de postura, a postura da Justiça do Trabalho é muito importante também. Uma postura de um certo grau de humildade para reconhecer o que está acontecendo. Eu tive um problema grande. Eu sou, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou consultor da Vale desde quase depois que eu aposentei. O ministro Sequinde e eu também fiquei consultor. E a consultoria, o Zilmar está consultor, a consultoria é uma coisa boa, que você fala o que você pensa. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue. Eu não sou advogado. O advogado tem que defender os interesses. Eu não estou defendendo o interesse de ninguém. E era um problema de salubridade que eu conversei com você, e você indicou lá, eu não me lembro o nome dele, um rapaz extremamente simpático, e ele me explicou tudo. Como é que era, como é que não era, cara. Insalubridade em mina subterrânea. E, então eu respondi uma consulta nos termos que eu aprendi lá no Ministério do Trabalho, e que foi muito bom. Então a dificuldade nossa é você pensar que sabe tudo. E quem sabe tudo está muito próximo de não saber nada. E eu vou encerrando. Eu sou um contador de casas. Se eu começar a contar a casa aqui, isso não vai acabar hoje. Então eu vou encerrar só para dizer mais 2 coisas. Do ponto de vista brasileiro, a grande mudança é a Constituição de 88. A Constituição de 88 é a primeira Constituição Social do Brasil. Nunca houve outra antes. Bom, ela provocou a reforma do Código Civil. O artigo 421, que fala sobre o valor social da propriedade, porque ela mesma institui, no artigo 5º, 22, 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, procurar o valor social da propriedade não é uma inovação do trabalhador. Isso está na Constituição. Bom, o Código de Defesa... Nós falamos aqui da intromissão do Estado nas relações de trabalho, nas relações contratuais de trabalho. E a intromissão do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o vendedor e o consumidor? É enorme. A inversão do ônus da prova que a gente faz para o trabalhador é quase a criação da jurisprudência. No Código de Defesa do Consumidor é expresso. E assim vai.
Assim vamos caminhando. Eu tenho esperança de que, olha, do tempo que eu formei para hoje, as mudanças são tão grandes, e eu estou sempre estudando alguma coisa da parte de história para a gente aprender. Mais uma coisa, depois você manda eu parar, porque eu continuo ensinando a parar. Está tão gostoso. Não podemos ser. Veja, nós não estamos acostumados, nós estamos acostumados a fazer lei, não a cumpri-las. Vou dar um exemplo. Nós temos uma sociedade luso-brasileira de direito do trabalho, que é um ano em Portugal, um ano no Brasil. Um dos anos em Portugal, eu fiz uma palestra em Lisboa. E disse uma coisa porque os portugueses ficaram muito entusiasmados. No Brasil, a saúde é direito de todos. E li o texto da Constituição. Todos têm direito à saúde. Depois acrescentei, mas não pode adoecer. Porque se adoecer, está lascado. Bom, gente, eu agradeço muito, Sérgio, o seu convite. Foi um prazer estar aqui. Estou aqui o dia inteiro porque eu no sentido de aprender, né? Porque eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, mas aprender muita coisa, como aprendi hoje, esse debate, que eu nem sabia. Tem debate que eu nunca tinha ouvido. Estou ouvindo aqui hoje. E assim a gente vou encerrando com meus agradecimentos e vou citar aqui um pequeno texto do... Eu estou fora de Minas há muito tempo, mas Minas está muito dentro de mim. Então, está aqui. É um texto de um grande mineiro chamado Santiago Dantas. Santiago Dantas, que foi um homem rico, né? Um homem de uma cultura fantástica. Morreu muito cedo. Foi um homem que teve uma grande atividade na época do governo Jango. Né? Talvez se tivesse sido primeiro-ministro, o Brasil tinha caminhado de outra maneira, não sei se seria possível. E que ele faz uma comparação com Dom Quixote de La Mancha. Então ele diz o seguinte, o texto é grande, eu vou ler só três linhas. Organizar as relações de trabalho, como você falou, que é o ideal, não é fácil. Será possível? Se a gente não acreditar que seja possível, se nós acharmos que não é possível, não valeu a pena estar aqui. Tem que ser possível. A gente tem que pensar que é possível. Então, diz o Santiago Dantas, cada vez que saímos para o impossível, deixando nas mãos de Deus o segredo da germinação de nossas ações, é conforme o Dom Quixote que estamos trabalhando, que estamos procedendo. E, voltando ao grande sertão, que a gente conhece através das muitas veredas, é possível dizer que vivendo se aprende. Mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Muito obrigado. Muito bem. Isso já foi falado aqui hoje. Um aqui falou que, criticando não o contabilista, mas criticando a Justiça do Trabalho, que mesmo quando o empregado está de acordo com o desconto, a Justiça do Trabalho invalida a cláusula. Então, até citou uma coisa que é verdade, não sei se foi... Alguém que citou aqui, não. O Supremo Tribunal Federal disse que essa cláusula é válida e o TST continua dizendo que é inválida. Já fizemos reunião, eu estava no TST ainda, fizemos uma reunião com todas as centrais sindicais e não houve jeito. Não houve jeito. Então, o problema não é do contabilista. O contabilista apenas está cumprindo ali um papel o contabilista fez muito mal ao direito do trabalho quando ele comparecia como preposto empregado, como preposto empregador. Ou seja, ele era advogado e ele não era advogado, ele agia como advogado e causou grandes prejuízos a empregados e empregadores, porque não estava sabendo o que estava acontecendo. Hoje em dia, é preciso saber se o jus postulante vai continuar. Porque, por exemplo, no caso de Brasília, desde 88, né, Douglas? Não tem o jus postulante, só se reclama com o advogado. Às vezes fica até pior, mas de qualquer maneira há uma perspectiva que não seja.
eu não sei te responder exatamente o que pode acontecer. Agora, no caso brasileiro, vou só falar mais uma coisa no caso brasileiro, de que a lei não é para ser cumprida, é a questão do salário mínimo. Só uma palavra a mais. Né? Não pode me devolver o microfone, não, que eu fico falando sem parar aqui. O salário mínimo é assim. O que diz o artigo 7º? O artigo 7º diz: o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificada, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, vírgula, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Só está em vigor essa parte final. Só. A primeira parte não tem vigor. Parece piada, mas é verdade. Indexador não serve. Bom, muito obrigado. Tem alguma coisa mais?